Olá, meu nome é Francisco Desson Araújo de Souza, acadêmico do curso de Engenharia Florestal, UFPI Campus CPCE, bolsista PIBIC, que tenho como orientadora a professora doutora Francisca Diana da Silva Araújo. Nosso trabalho tem como tema potencial tricoderma SPP no controle biológico de lases diploide teobromide. Com a demanda por alimento cada vez maior, os sistemas de produção necessitam de métodos eficientes e sem resíduos para combater pragas e doenças, uma das principais causas de perda nesse setor, combatida muitas das vezes com o uso excessivo de agroquímicos, que além de afetar o meio ambiente, afeta também a saúde humana. Com isso, o controle biológico ele surge como uma alternativa viável e eficiente, por possuir a vantagem de manter o equilíbrio ecológico do ambiente e contribuir para a redução do uso de agroquímicos, se utilizando de fungos endofíticos, que são capazes de coabitar o interior de plantas sem lhe causar danos. Isso, o nosso objetivo é avaliar o potencial antagônico de fungos do gênero Tricoderma, isolados a partir de espécies arbóreas florestais, Diecótino cerrado caatinga, contra fungos fitopatogênicos lases diploide teobromide. Ensaio de antagonismo in vitro. Cultivo do material biológico, utilizou-se 19 isolados de Tricoderma SPP, isolados de espécies arbóreas florestais, laso diploide teobromide, isolado de fruto do cacau, com sintoma de cancro de laso diploidia, ambos inoculados com PDA sob 28 graus Celsius na ausência de luz. Para análise do potencial antagônico, utilizou-se a seguinte função. A porcentagem de inibição é igual ao raio do crescimento da colônia do fitopatógeno em direção ao antagonista, sobre o raio do crescimento do controle vezes 100. Em seguida, os dados foram submetidos à análise de variância, seguido do teste de Scott-Knott ao nível de significância de 5%, com o software. Análise metabolômica dos extratos orgânicos de Tricoderma SPP por UPLC ESICTOF-MS. Para o preparo dos extratos, utilizou-se PDA contendo estruturas fúngicas de apenas 5 isolados de Tricoderma SPP, transferidos para tubos de ensaio de 100 ml e adicionados 15 ml de metanol, HPLC gelado. Foram agitados em Voltex, filtrados os sobrenadantes e concentrados em roto-evaporador, e em seguida liofilizados. Para análise UPLC ESICTOF-MS, os extratos foram ressuspendidos em água, acetonitrila e metanol, agitados em Voltex, filtrados os sobrenadantes e injetados no aparelho. O processamento de dados foi realizado por software do próprio equipamento e a análise quimiométrica foi realizada por software Metabonalysis e análise de componentes principais. Ao analisar a figura 1, é possível observar que todos os isolados de tricodermas foram capazes de inibir o crescimento micelial de lasos diploide teobromide, apresentando diferença significativa em relação à testemunha, e diferindo entre si com a variação de 30% a 78% de inibição. E dentre os 19 isolados de Tricoderma SPP, testados contra lasos diploide teobromide, os isolados T11, T14 e T18 apresentaram os melhores resultados, de 73% a 78%, enquanto o T9 e o T12 demonstraram as menores porcentagens de inibição, de 30% a 32%. A figura 2 ela representa a análise de componente principal, PCA do perfil metabolômico, dos isolados de Tricoderma SPP, que mostra uma variância total de 81,4%. O gráfico de score, figura 2A, mostra a diferenciação entre os tricodermas baseado no seu perfil metabolômico, enquanto a figura 2B aponta os metabólicos que contribuíram para a diferenciação. Ao analisar o gráfico, é possível observar que os 5 isolados foram evidentemente separados do tratamento controle, onde o T11 formou um grupo separado dos demais isolados, apontando para uma produção de metabólitos secundários capazes de diferenciá-los. É possível analisar ainda que os grupos formados pelos isolados T9 e T12 permaneceram próximos, o que mostra sua semelhança em seus perfis metabólicos. E os isolados T14 e T18 se sobrepõem, demonstrando serem semelhantes quanto aos metabólitos produzidos por ambos. Esses resultados eles corroboraram com o potencial do antagonismo dos ensaios in vitro com o Tricoderma SPP e o laso diploide teobromide, onde os isolados T11, T14 e T18 obtiveram os melhores resultados no processo de inibição do crescimento micelial do fitopatógeno, o que demonstra que esses possuem metabólitos diferentes dos isolados menos promissores, o T9 e o T12. Dessa forma, temos como conclusão que o ensaio de antagonismo in vitro ele revelou que todos os isolados de Tricoderma SPP reduziram o crescimento micelial de lasos diploide teobromide, com destaque para os isolados T11, T14 e T18. E a caracterização do perfil metabolômico dos isolados de Tricoderma SPP foi eficaz na diferenciação das espécies, e mostrou que os isolados mais promissores, T11, T14 e T18, produziram metabólitos secundários diferentes dos isolados menos promissores, o T9, o T12, no ensaio de antagonismo in vitro. As referências utilizadas: